Amadas, amados, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Frequenciando, o podcast de alta frequência. Que a nossa frequência sempre possa atingir os níveis mais altos da nossa essência, para que a gente possa sempre vibrar no amor, na gratidão e na caridade. Agora, eu vou fazer um desafio a vocês. Nas últimas 24 horas, quantas vezes vocês perceberam a sua existência? A sua existência no sentido de você observou a sua respiração, parou para ouvir as batidas do seu coração, foi no espelho, se olhou e falou para você mesmo: como você é linda, como você é lindo. Sugestões à partes, desafios à partes. Gente, isso é muito importante no cotidiano. Isso é muito importante na nossa vida. E hoje estamos aqui com este ser de luz, este ser iluminado, a Fernanda Terra. Fernanda Terra, terra é porque terra você se conecta muito à terra e você adotou. Que legal, olha, gente. Isso é muito interessante. A Fernanda, ela é pedagoga em formação, ela é professora de yoga e ela é uma desbravadora, vamos falar assim, da Ayurveda. Ayurveda. Olha, é uma palavra assim, para o nosso cotidiano aqui na língua portuguesa, realmente a gente tem que falar mais essa palavra para não engasgar na hora. Mas ainda bem que a Fernanda estava aqui e ela me ajudou. Fernanda, esteja à vontade, seja bem-vinda, fique à vontade, fale o que você está sentindo no coração. Nossa, eu estou muito agradecida pelo seu convite, de estar aqui participando desse programa, podendo vibrar em outras frequências, né? Como você colocou no começo, né? Vibrando aqui no amor, na caridade, na gratidão, no sentido de toda essa experiência que eu tô tendo com as terapias, né, que é muito viva, eu vivo elas em mim, né, foram os meus processos de cura, né, escolher o yoga, escolher o Ayurveda, escolher a pedagogia, fazem parte dos meus processos de cura. Então é muito bom também poder compartilhar desse lugar humano, né, não como só uma especialista, estudiosa do assunto, que sou curiosa, sou estudiosa, mas também desse lugar humano, né? Então, eu queria abrir agradecendo. E a gente sabe, né, Fernanda, que hoje a essência humana, né, está um pouco jogada de lado. A gente, muitas das vezes, não consegue nem cuidar muito bem da gente, né, por causa da correria, do dia a dia, né? Por causa dos boletos, principalmente, né? Essa coisa que a gente tem que ficar, sabe, produzindo, sabe? De todos os lados, a gente é bombardeado de informações e essas informações, elas, de uma certa forma, elas nos levam a fazer isso, a produzir, consumir, produzir, consumir. É isso aí. Mas assim, aproveitando que você é uma desbravadora, uma conhecedora da medicina, a Ayurveda, fala para nós um pouquinho, porque assim, é um assunto também que é desconhecido de muitas pessoas, né? Se você me permitir, eu acho que eu gostaria, para chegar na Ayurveda, contar um pouquinho da minha história. Sim, com certeza. Que eu acho que é desses lugares que a gente parte, né? Então, você falou do tempo, da produção, e aí me veio a recordação de como eu cheguei no yoga, de como
e o yoga chegou em mim, como eu encontrei a Ayurveda me atravessou também, né? Então eu lembro muito claramente assim, eu vivi em São Paulo, né, dentro daquele contexto de muito trabalho em projetos sociais, e trabalhar em projetos sociais é uma dinâmica intensa, né, porque a gente vê a crise do mundo ali, né, no corpo das pessoas, né, e isso sempre me sensibilizou muito. E aí eu sempre quis, era uma jovem bem idealista de querer transformar o mundo, né? Queria dar uma contribuição. Contribuição, mas ainda estava naquele lugar fora, né? O que, que eu posso fazer fora, né? E, e aí eu tive um determinado período, quando eu já estava ali trabalhando com políticas públicas para a juventude na cidade de São Paulo, eu tive uma crise mesmo, assim, eu me percebi trabalhando tipo 20 horas por Robótica, uma dia, coisa. sentada no computador igual enlouquecida, sempre com a mente voltada lá no futuro, né? Então sempre tinha que cumprir os prazos, mas eu não me dava satisfeita nem com os prazos, que eu criava outras listas imensas de tarefas, né? Então já demonstrava ali um ser muito para fora, né? E pouco olhando para as minhas necessidades naquele momento. Eu lembro que no condomínio onde eu morava, tinha tipo uma aula de dança embaixo, assim, eu chegava na porta, olhava, queria entrar e não tinha energia, porque toda a energia, todo o foco estava voltado para o trabalho, né? E uma maneira equivocada mesmo, né, de viver. E aí eu comecei a ter sintomas disso, né? Comecei a acordar à noite, ter insônia, ter taquicardia, umas coisas assim. Nossa, bem. E aí eu lembro uma querida, né, uma coordenadora que trabalhava junto comigo, ela me aconselhou a fazer um retiro. E eu nunca tinha pensado em retiro, eu imaginava retiro uma coisa muito chique, sabe? Uma coisa assim. Aí, nossa, eu retiro, né? Ela, não, vai, faz um retiro na natureza, pode ser que seja bom para você. E aí eu segui o conselho, né, essa orientação que ela me deu, tirei férias e fui fazer um retiro e eu tive nesse retiro um contato, uma imersão muito profunda com o corpo. Então foram aulas de yoga e aulas de dança. Então eu lembro que foi assim, nas aulas de dança eu suei. Então aquele corpo que estava parado, que estava no computador, que estava sentado, como você trouxe, né, que estava no automático, ele ganha vida, ele ganha calor a partir da dança, né? Então, suei um monte. Mexi todos os Rejuvenesceu. hormônios, energias fluindo. E aí nas aulas de yoga, eu lembro que a minha primeira aula de yoga, assim, eu sentei e quando eu respirei e encontrei esse lugar um pouquinho mais quietinho em mim, que eu sou muito das construções mentais, do intelecto, eu falei: quem é essa Fernanda que está aqui? Eu lembro exatamente que foi essa pergunta que eu fiz. Que não estava se projetando no futuro, que não estava numa nostalgia do passado, numa melancolia do passado, Nem mas que estava presente no estava presente. ali, sentadinha, respirando. E aquilo foi algo muito novo para mim e me atravessou. Parece simples, né? Mas realmente, para uma pessoa que tem uma mente mais agitada, tal, isso não é uma coisa simples de ser alcançado, assim, sabe? E lógico que todo aquele ambiente de natureza, né? Igual a gente está aqui com essas aguinhas, essas plantinhas, assim, tudo isso facilita a nossa reconexão, né? Então, a partir desse dia, eu comecei a fazer a travessia, né? Dessa Fernanda que foi buscar aí os seus processos de cura muito ancorada no corpo, Na verdade, no Fernanda, foi um movimento. encontro também, né? Um Sim, encontro do externo da Fernanda, de tudo aquilo que ela vivia, com o interno da sim, Fernanda, né? sim, Com a sua essência, sabe? sim. Sim, foi um encontro com a minha potência, eu acho, assim, porque eu me vi num corpo totalmente novo, totalmente vital, né? Diferente daquele corpo da cadeira. E me vi também como esse, esse ser que consegue trazer a atenção para dentro
e consegue se perceber além dos papéis que desempenha, né? Então, assim, entrar em contato com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha potência, como eu disse, com as minhas necessidades, com as minhas vulnerabilidades, né? Então, isso me trouxe uma percepção de quem eu era e também daquilo que eu precisava trabalhar ao longo desse processo, assim, né? De autoconhecimento. Eu costumo dizer que a gente é luz, né? Mas a Somos gente tem luz. umas sombrinhas, Tem, a gente tem sombras, nossos sim. monstrinhos. Sim. E foi interessante me ver nessa totalidade e pensar. No começo a gente quer negar, né? Mas conforme eu fui caminhando, como que eu poderia integrar mesmo esses dois lados, né? Mas você sabe, né, Fernanda, com relação aí os monstrinhos, né, as Uhum. sombras que a gente tem, é, nem sempre a gente consegue perceber isso, né? No dia a dia, na correria, na busca, o que a gente menos busca é o nosso interior, o que está Uhum. ali, né? Muitas das vezes ela está pedindo, sabe? Ela está enviando avisos, né? Uhum. E a gente tão ligado nas questões, nas convenções Uhum. diárias, nas convenções sociais, muitas das vezes preocupado o que o amigo, a amiga, a família, o vizinho, Uhum. né, vai achar da gente, se a gente está fazendo o papel correto, se a Uhum. gente está se posicionando corretamente. Uhum. E a gente esquece realmente daquela parte importante nossa, sabe, que precisa ser aconchegada, que precisa ser acolhida, precisa ser amada, Uhum. né? E a partir do momento que a gente toma consciência daquilo, eu acho que aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece com qualquer um, a gente se conhece melhor e isso nos torna mais fortes, né? Com certeza, eu acho que a gente poder expressar as nossas partes de uma maneira saudável, porque foi como você falou, quando a gente está nesse processo inconsciente, reproduzindo comportamentos, né, e sem pensar muito de onde vem, o porquê que eu estou fazendo isso, e às vezes esses comportamentos, eles são geradores de sofrimento, geradores de dor, né, porque a gente está numa ignorância de quem a gente é, né, daquilo que de certa forma nos Impostos, aquilo que é machucou, nos isso que impõe. foi colocado pela sociedade, que feriu a nossa essência, né? Teve uma ruptura ali. A gente, a gente, como que eu vou dizer? A gente se perde de quem a gente é, né? E fazer esse movimento para dentro de reconexão é lembrar de todas essas partes e não para querer logo de imediato curá-las e transformá-las, porque eu acho que a gente Tudo um é processo, todo né? um processo que a gente vai aprender a entrar em contato com elas, reconhecê-las, como você falou, acolhê-las, né? E lidar com elas de uma forma que, como eu disse no começo, que seja saudável, né? Então, eu acho que essas ciências indianas, né, o yoga, a Ayurveda e tem tantas outras também que existem por aí, elas são esse convite assim muito profundo para a gente poder fazer esse mergulho na gente mesmo e poder se transformar ao longo do tempo, mas se transformar de uma maneira gentil também, né? Sim. Meu yoga pelo menos traz um pouco isso, e a Ayurveda também se transformar a partir do reconhecimento dessa história, dessa bagagem que a gente tem. Porque às vezes, dentro desse universo das terapias, quando a pessoa chega, ela chega também com uma ansiedade, né? Um desejo muito grande de mudar a vida, de transformar a vida. Mas você foi assim ao longo de 20 e poucos anos. Então, o primeiro passo é respeitar essa história e ir num tempo mais generoso, assim, consigo mesmo, né? Para aprender a lidar com tudo isso. E assim, Fernanda, nas terapias, né, nas terapias holísticas, nas terapias integrativas, ainda existe, por exemplo, um certo receio, né?
Uma terapia para você ter um processo de cura também, tudo bem. No seu caso, por exemplo, no meu caso, no caso de muitas pessoas que não precisou antes ir no terapeuta para descobrir isso. A Uhum. coisa veio. Existiu aí uma conexão maior sua com o seu eu, comigo também, com outras, mas nem com todo mundo é assim. Mas assim, existe, não sei se você já percebeu isso, as pessoas elas têm um certo receio, porque, por exemplo, as terapias elas buscam muito o emocional, o profundo lá da pessoa, né? Porque a gente sabe que tudo está lá no espiritual, tudo está lá no emocional. Então, assim, quando ele começa a se manifestar é porque a coisa já está crítica. E aí vem para aqui, para o material, e aí a gente corre, vai tratar o problema. Uhum. Nunca vai ir lá na causa. E a causa é através das terapias. Uhum. Você sente também, por exemplo, que a maioria das pessoas elas têm um certo receio, elas têm vergonha de falar, de se abrir? Uhum. Eu acho que antes da pandemia eu tinha mais essa impressão. Acho que a pandemia trouxe para a gente algo muito importante, assim, que a gente não pode perder de vista, que é o autocuidado, né? Eu acho que a pandemia trouxe essa lição para a gente. Eu acho que as pessoas conseguiram, nessa condição de isolamento, de retirar-se da vida social, dos trabalhos, das obrigações, dos papéis, e ficarem mais ali naquele, ou sozinhas, ou nos seus núcleos, né, familiares e tal, elas, eu sinto que esse movimento mudou. Elas Entendi. perceberam que era preciso se rever nos seus hábitos, que era preciso fazer alguns mergulhos internos e para um autoconhecimento, mas também para favorecer o convívio, né? Sim. Porque parece que cada um estava numa caixa diferente e de repente a gente foi colocado numa mesma caixinha e ó, se vira aí, vamos Engateando, conviver. Então foi inevitável. Eu acho que as pessoas procuraram muito durante a pandemia, quem teve acesso, né? Lembrando sempre que às vezes as terapias, ela é uma questão de privilégio e acesso de algumas camadas sociais, né? Existem camadas sociais que não desfrutam desse privilégio, desse tipo de cuidado. É bem interessante de pontuar aqui também, sim. porque eles também precisam, os que mais talvez precisem, né? Porque passam por questões muito relacionadas à sobrevivência, né? Mas voltando a esse núcleo privilegiado, vamos dizer assim, eu acho que quem teve acesso às terapias puderam sentir os seus benefícios de forma muito concreta. Então, eu sinto que agora as pessoas estão dando continuidade a esses processos, né, que elas iniciaram na pandemia e tentando aliar com as suas rotinas, mas também percebo que as instituições, em alguma medida muito pequena ainda, também se repensaram, né? Repensaram aí como que é ter uma estrutura mais saudável para os seus funcionários, né? Para os seus colaboradores. Eu acho que é muito pequeno ainda, mas eu acho que teve um pequeno movimento. É um progresso, né? Então, Está em isso, progresso, né? isso. E que a gente não tenha mais que aprender na dor, né? Que a gente possa aprender na alegria também. Você, nordestino maravilhoso, também nos ensina isso, né? Que a gente possa aprender na alegria, no calor das Mas coisas. assim, é engraçado, né? Isso é quase que tipo que uma condição humana, né? Às vezes a gente ouve muito, escuta muito falarem assim, ou vai, se não for pelo amor, vai pela dor. De repente a gente está numa situação, a gente se pega numa situação confortável, né? Que o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a Uhum, gente está ali. uhum, Só a partir do momento, né, que há uma ruptura aí, há uma mudança na rotina, muitas das vezes, quer dizer, para pior, vamos falar assim, é aí que a gente aprende, é aí que a gente se torna sim. mais forte. Você trouxe uma coisa muito interessante que é, eu estou pensando assim nas pessoas que chegam até mim buscando terapia, né? Você falou um pouquinho anterior, você pontuou agora também, que acho que posso dizer com muita certeza que 90% das pessoas que chegam, elas já estão com algum desconforto físico, Sim, no corpo físico, né? Então, isso que a gente chama de que começa a acontecer no campo sutil, ali no emocional da pessoa, vai se
praticando, ela já chega no corpo físico com algum problema mesmo, assim, de saúde e tal. E, e aí a gente vai cuidar desses aspectos, mas sempre tentando buscar essa causa, né? Lembrando sempre também que o yoga, a Ayurveda e eu acredito que outras terapias, elas não dispensam também a presença de um médico, de um Lógico. psicólogo, né? Eu acho que são coisas que se integram, são complementares, né? Mas dentro do, por exemplo, do processo de yoga, né? A gente vai fazer um caminho de autoconhecimento que às vezes é bem básico, assim, da pessoa começar a perceber o seu desconforto. Que às vezes ela tá tão no automático, ela tá com aquela dorzinha lá, mas ela, tipo, existem coisas muito simples que ela pode movimentar aqui no dia a dia dela, ali na cadeira de trabalho dela mesmo, que vai super contribuir para um alívio. Tendo esse alívio, ela conseguir caminhar para esse lugar mais profundo, né? Então tá muito ligado às percepções também que as pessoas vão tendo do próprio corpo, entendendo esse corpo também um pouco mais expandido, né? No yoga a gente entende que esse corpo é o corpo físico, né? Esse corpo de alimento, mas também é o nosso corpo mental, é o nosso corpo intelectual, emocional, espiritual, né? Esse corpo grande, corpo coletivo, né? Mas falando do físico, né, que é o que a gente mais entra em contato, que a gente tem mais percepção sobre ele, eu sinto que está tendo uma ruptura tão grande que as pessoas não estão nem se percebendo no lugar da dor e do desconforto físico. Elas se acostumam com aquela dor, elas se condicionam àquela dor para seguir numa rotina que não está funcionando. Pois é, né, Muito gente? louco. E isso é muito louco mesmo. Isso, de uma certa forma, é preocupante e triste, né? Super. Porque, de repente, quando a coisa, muitas das vezes, chega a tomar uma proporção que muitas das vezes não tem como voltar Não tem atrás. como voltar. Não tem como Uhum. resolver aquilo, né? Uhum. Então, assim, quem está nos ouvindo agora, pessoal, não esqueça de curtir o nosso podcast, não esqueçam de se inscrever no canal, comentar, mandem perguntas, entendeu? Eu também sou terapeuta holístico, mas o que eu não consegui responder, a Fernanda poderá responder também, e a gente corre atrás e, né, Uhum. responde para vocês. Nessa questão da yoga, né, como você é professora de yoga, eu não tenho muito aprofundamento, eu não conheço muito bem. A yoga, o básico da yoga, nessa questão da percepção do corpo, nessa questão da percepção do problema físico que está vindo lá do emocional, quais são os primeiros passos assim a ser tomado? Yoga, ele é uma escola muito rica, né? Ele nos convida realmente para esse estado de presença. Acho que é a coisa mais legal de se falar assim do yoga, né? Ele convoca a gente a ocupar os nossos corpos, né? Sim. Ele faz esse chamamento, né? E é engraçado porque às vezes as pessoas... O yoga, ele tem um caminho. Acho que eu gostaria de falar um pouquinho desse caminho, né? Até trouxe aqui um autor que é clássico. O yoga tem várias escolas, né? Vários modos de se estudar o yoga. Acho que é importante dizer isso, não tem só uma escola de Sim. yoga, são muitas as visões, né? Mas eu trouxe o Patanjali aqui. Onde que eu mostro aqui o Patanjali? O Patanjali, que ele foi o cara que foi o primeiro sistematizador do yoga, assim. Então ele pegou todos os conhecimentos que ele tinha, que estavam ali meio soltos, e reuniu em versinhos, que é muito parecido Que com o jeito da legal. cultura popular também. Parece literatura de cordel. Ele reuniu em versinhos coisas que ele considerou importantes nesse caminho. Então é uma leitura básica do yoga que quem quer conhecer um pouquinho pode fazer, assim, para se demorar nela também, né? Cada versinho traz uma chave. Então, é uma leitura para se demorar, mas é bem bacana de conhecer. Então, antes da gente chegar nos asanas, que é o que mais se conhece do yoga, que são as posturas, né? Patanjali traz uma reflexão de princípios e valores que são importantes da gente cultivar na nossa vida. E um
que eu gostaria de destacar aqui, que é muito bacana, é a não violência, a ahimsa, o princípio de ahimsa, não violência. E ele fala algo que é muito bacana. A ahimsa é um princípio que a gente experimenta primeiro na gente. A gente vai vivenciar como que a gente não se violentar para que a gente não violente o mundo em que a gente vive. Legal isso que você está falando. Acho que você lembra do que eu falei na entrada do começo do podcast, né? Essa coisa da gente, sabe, perceber a batida do nosso coração, que é simples, está aqui na gente, né? Perceber a nossa respiração, Uhum. se olhar no espelho, se verificar, é isso que você está falando, isso é o começo para a Sim, gente começar a nos conhecer. sim, sim. E evitar que a gente cause esses danos. Ele fala que a ahimsa evita que a gente cause danos à nossa vida e à vida do outro, né? Então, como que a gente pode levar isso para as posturas de yoga, né? Então, como que eu vou experimentar esse princípio dentro daquele tapetinho, 1 hora, uma vez por semana, 2 vezes por O semana? desafio E como que também. eu levo isso para a vida, né? Então, como que eu vou fazendo esses processos, né? Eu falo que o tapetinho, a gente se conhece ali, mas é a vida, né? A gente está na vida. E aí a rinça, por exemplo, você falou de listar algumas coisinhas, né? Acho que é legal partir daí. A gente pode começar a perceber na nossa prática de yoga aquilo que, dentro daquela postura, daquele convite que aquela postura faz, tanto quando ela começa, quanto no caminho que tem de construção, até a gente chegar na postura, que a gente só vê a postura final, É, né? é. Mas tem um processo ali acontecendo. O que está permeando o nosso corpo? O que está nos atravessando? Se a gente estiver com a mente inquieta, a gente vai fazer aquela prática de uma forma muito automática. A gente não vai estar verdadeiramente conectado. E a linha, né, que costura toda a prática de yoga e que traz esse movimento de presença e ocupação do corpo é a respiração. Sim. Então, é o primeiro chamado, assim. Parece simples falar respirar, porque a gente já respira, pensando ou não, a gente está aqui. Talvez porque a gente está um pouquinho mais, né, tensinho no yoga, nossa respiração ela esteja um pouquinho mais curtinha, mas não é simples você alcançar essa consciência da respiração e a consciência de que você consegue controlar o seu processo respiratório. E a partir desse controle da respiração, você consegue ter uma mente mais calma, uma mente mais agitada, um corpo mais relaxado, um corpo mais agitado. E não pensando assim, um agitado como ruim também, porque às vezes a gente precisa dessa respiração mais forte, mais ofegante, para estar nesse lugar de agitação. Mas a gente também precisa do oposto. A gente Trajeto Turismo, desculpa, imagina, Rasmi, pode só falar. cumprimentando aqui os nossos patrocinadores, Trajeto Turismo, eu amo vocês. Viagem com a Trajeto Turismo, Fernanda, quando você quiser. Delícia. Sabe, quando você quiser ir conhecer aí, viver esse processo maravilhoso do Nordeste, vá com a Trajeto Turismo, ok? Beijo para vocês, galera. Beijo, beijo, beijo. Gostei desse nome, trajeto, né? Trânsito, transitar. A gente está transitando aqui. E a respiração, quando a gente começa a descobrir que a gente traz esse controle, né? Que a gente pode respirar de uma forma mais lenta, calma e profunda, né? Através das técnicas que tem, que são os pranayamas, que a gente chama no yoga, Sim. a gente consegue perceber o quanto a gente vai trazendo a mente para um outro estado mais relaxado, para descobrir outras coisas sobre nós. Aí o que cada um descobre é muito do individual, de Individual, né? cada um, como dizer por aí. Mas então, os asanas, junto com esses movimentos respiratórios, eles são essa possibilidade de a gente se experimentar, de a gente ter uma experiência muito concreta, assim, com esse eu mais profundo. E o que surge dessa experiência é repertório individual, que pode ser compartilhado no coletivo, né? Mas é um repertório individual ali que vai te dar chaves para a sua vida, a depender daquilo que você está escolhendo observar na sua prática. Eu posso escolher observar meu corpo físico, eu posso querer observar uma emoção específica que eu vivenciei aquele dia, eu posso colocar o meu foco de atenção em coisas que têm
sem aprofundar. Nesse caso aí, por exemplo, a gente falando da yoga, né, falando da questão da respiração, que nem sempre é fácil, a gente tem algo muito poderoso em cima da gente, que é uma das coisas mais difíceis da gente controlar, que é a nossa mente. Nessa questão de quando você vai começar a aprender a meditar, essa questão também da respiração, que a respiração, ela é um ponto de partida, né? Então, na yoga também é assim, né? A questão da respiração é muito importante para você ter êxito, vamos falar assim. E a respiração é o que eu costumo dizer, é o nosso remédio natural, né? Sim. Tipo, ela tá aí disponível, é a gente parar para respirar mesmo, né? Eu sinto que a respiração, ela, ao mesmo tempo que é esse pontapé inicial, ela também, ela permeia todo o processo de yoga. Então a gente começa nos asanas movimentando o corpo e essa movimentação do corpo já faz com que a nossa mente já dê uma desacelerada, né? Porque a gente está ali ocupando o corpo. Aí a gente vai para os exercícios, essa é a sequência do yoga, né? A gente vai para os exercícios respiratórios, porque a gente já movimentou esse corpo denso, então a gente está mais parado para perceber esse corpo mais energético, que é movido pela respiração. E aí a gente vai entrando nos processos de contemplação, de meditação. Nossa, maravilhoso isso, né? Eu já estou me vendo aqui, sabe? É um processo. E para chegar na meditação, eu tive várias escolas de meditação, né? Eu tenho as técnicas do yoga, mas também já passei pelo Vipassana, que é uma meditação só através da respiração. Já passei por ações ativas também, de bioenergética, outras coisas todas. Mas no yoga, a meditação ela vai se dar a partir do momento em que a gente fez esse trânsito, a gente começou a controlar esse fluxo respiratório, deixou ele mais lento, e aí isso também naturalmente a gente, com prática, com tempo, não é assim de um dia para o outro, mas naturalmente essa respiração mais lenta ela já vai sendo integrada no nosso corpo. E aí ela já fica mais, como se ela ficasse um pouquinho mais zeladinho e abrisse uma outra chave ali para a gente entrar no processo de meditação. Vocês estão percebendo aí, né, gente? Olha a forma como a Fernanda se expressa, como ela fala, né? Você tem a impressão que ela está assim, atingindo ondas tetas, assim, assim, as mais profundas da meditação, né? Porque ela está numa paz, ela está... Então, assim, vamos pensar nesse assunto, entendeu? Vamos pensar nesse assunto, vamos buscar isso também para a vida da gente. O que você falaria para quem está nos assistindo? O que você daria de dicas, né, para os nossos amigos que estão? Eu acho que as pausas hoje são fundamentais para que a gente não tenha que ter uma pausa, uma interrupção muito brusca na nossa vida, que a gente tenha pausas, que a gente tenha momentos de conexão. Então, eu sinto que ao longo do dia a gente pode fazer essas pausas. Geralmente as pessoas vão fazer essa pausa no final de semana, né? As pessoas não estão nem pausando para comer mais, né? Tipo, uma coisa assim, né? Vou comer em 15 minutos. Eu Porque entendo. assim, as pessoas vão comer elas comem em 10 minutos, porque 5 é para o cigarro. Ou pro celular, desculpa, Pro gente. celular Ou pro também. celular. Ou come vendo celular, aquela coisa. Mas eu sinto que acordar, o que eu diria assim, né? E isso não leva um tempo absurdo da nossa vida, né? Você acorda, tá na sua cama, espreguiça seu corpo, sente dedos dos pés, sente o maxilar, movimento, espreguiça, né? Tipo, deixa seu corpo se expressar, né? A partir desse primeiro movimento que a gente está despertando para um novo dia. Olha que especial que isso é, né? Então, que a gente possa, a partir desse espreguiçar, que é um gesto muito natural, um asana natural, uma postura natural da nossa vida, a gente possa ter tempo para se conectar, seja com qual for a nossa escola espiritual, né? Se você faz oração, faça sua oração. Se você faz um mantra, faça seu mantra. Se você quer silenciar e contemplar a natureza, contemple. Cada um vai ter o seu jeitinho, né?
no yoga, assim, nas minhas práticas, assim, eu busco sempre esse lugar da respiração, de me conectar com a respiração muito profunda, muito lenta, para começar o dia com a mente mais relaxada, né? E aí eu tenho um exercício também de quando eu acordo muito agitada, que não é do yoga, mas é muito bacana, se eu já acordo com a mente, já sabe aquele dia que você vai ter um monte de coisas? Sim. E aí você já acorda meio Bate que você uma nem dormiu ansiedade. legal, bateu uma ansiedade. Eu faço uma meditação que é colocar tudo no papel. Então eu escrevo por 5 minutos. Escrevo tudo que está na cabeça. Eu tiro. Estou tirando tudo que está na minha cabeça. Então eu escrevo sem parar o lápis. Coloco tudo que está passando na minha cabeça. Ai, agora eu acordei, estou pensando nisso e naquilo e vai 5 minutos. E aí eu vou para a meditação. Isso, gente, leva o quê? 30 minutos. Né? Então acorda um pouquinho antes. Acorda lá com as galinhas, como diria minha avó. Acorda com as galinhas, acorda mais cedo, para que você abra espaço na sua rotina para você. Né? Às vezes a gente prioriza tanta coisa e a gente não se prioriza nessa rotina. Então, o problema está aí, né, Fernanda? Quando eu, assim, quando a gente fala se priorizar, não é ser egoísta, não De forma é alguma. não ter amor, assim, não é não ter amor ao próximo, não. Quando a gente se ama, a gente até ama melhor o outro, né? Ai, nem me fale, eu acho esse papo é lindo, é maravilhoso, porque eu tô nesse aprendizado assim, muito profundo. E é isso, essa escola quando a gente aprende a se cuidar, a gente aprende a lidar com o outro também, né? E poder compartilhar isso com as outras pessoas. Mas voltando às pausas, então a gente no nosso dia já tem algumas coisas demarcadas, horário de acordar, horário de almoçar. Então quando você for almoçar, aproveite esse horário de almoço, agradeça aquele alimento. Eu sempre tenho uma prática assim de gratidão também, que é muito forte, que é quem fez aquele alimento, de onde aquele alimento veio, quais as mãos que passaram por aquele alimento, até que esse alimento chegou naquele pratinho para você. Ou você fez, ou às vezes você comeu no fast food, enfim, não importa. Mas se conecta com aquele alimento porque é isso que vai nutrir o seu primeiro corpo, que é o corpo físico. Escolha seus alimentos, isso é Ayurveda, né? Escolha seus alimentos, né? E aí, enfim, a gente tem um período da tarde que o sol já está caindo, que a noite já convida a gente para um outro lugar, né? A gente vai para fora com o sol e a gente vem para Se dentro com a recolhe, lua, sim. né? Então evitar os estímulos de luz, de tela, faz aí eu recomendo as práticas de posturas mesmo do yoga, assim, no final da tarde, assim, depois do trabalho, você movimentar seu corpo, suar ali nas posturas e depois entrar num processo de meditação, faz com que você retenha no seu corpo aquilo que importou para você naquele dia. Essa questão aí que você falou na hora da alimentação, né, Uhum. de sermos gratos, né? Porque, por exemplo, quem é onívoro, vamos falar assim, que come tudo, de repente tem até ali aquele pedaço de carne, né? Por exemplo, ali tem pedaços de um animal que foi imolado e que foi sacrificado. Então, é muito interessante essa parte de ser grato, né? Assim, algo que se sacrificou, que foi sacrificado para nos manter em pé, né? Para nos manter com energia. É bem interessante isso. Essa questão do agradecimento, a questão do agradecimento, da gratidão, isso se reverte em coisas maravilhosas na vida da gente, no Sim. cotidiano. A gente, na Ayurveda, falando da Ayurveda um pouquinho, a gente entende os nossos 5 órgãos dos sentidos como os portais, aquilo que a gente manda para dentro do Você nosso fala os corpo. nossos 5 sentidos. É tato, Sim. paladar, olfato. E aí eu tenho uma visão muito sensível sobre isso. Parece bobo, mas não é. Então, o que eu escolho importar para dentro de mim? O que eu trago para dentro do meu corpo, né? E como eu trago para dentro do meu corpo? Eu acho que a gratidão é o como. É como que eu estou trazendo isso para o meu corpo. Eu estou comendo lá sem prestar atenção em nada. Eu estou mastigando, não estou sentindo prazer, estou degustando aquilo que eu estou comendo, né? Ou estou num outro lugar.
E sem julgamento, porque às vezes a rotina vai ser isso Sim, mesmo. sim, O importante é estar consciente, né, para que isso não vire uma regra, né? Mas também o que a gente escolhe é tão importante, né? O que vai me nutrir de verdade, nutrir esse corpo que vai chegar no meu espírito também. E aí não colocando regras alimentares, porque eu não acredito nisso, porque eu acho que cada pessoa tem sua cultura, seus hábitos alimentares. Eu não coloco muito regras, regramentos, que eu acho que isso não funciona. Mas limita, na verdade. sim. E pode virar um lugar muito perigoso de opressão também. Mas perceber aquilo que você come, como aquilo foi digerido pelo seu corpo, como o seu corpo transformou aquela informação é muito importante. Se você come, se sente vital, legal, bacana. Agora, se eu como e fico meio empazinado, né? Aquilo não digeriu legal, é uma informação para você. Você tem que olhar para essa informação. E aí a gente pode até ampliar o conceito de alimento e pensar na nutrição em todos os nossos órgãos e sentidos. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. O que está nutrindo? O que está trazendo de bom para mim? E a gente começa a escolher melhor as coisas. E novamente, a minha convocação é essa. Sai desse estado de inconsciência, sai desse automático. Você é participante, protagonista da sua vida ali, você é sujeito Sim, da sua sim. vida. E o interessante do nosso encontro de hoje é justamente isso aí. A importância de desacelerar, Sim, né? E sim, desacelerar é tudo isso aí. É se perceber, sim. perceber o próximo, perceber o entorno, Uhum. perceber as coisas. Agora, assim, eu estou super curioso, assim, gostaria que você falasse aí para a gente mais sobre a questão da medicina indiana, né? Tá. Ayurveda é uma palavra linda, significa conhecimento da vida. E ela vem de uma filosofia chamada Sankhya, dentro das tradições indianas, né? Tem um livro sobre isso também. É um Olha que livro mais legal. cabeçudão, Nossa, que gente. lindo, assim, Filosofias da super bonita Índia. a capa. E aí é um Shiva Nataraja, né? O Shiva, que é o movimento, a gente está falando do movimento, né? Que é a dança do tempo, Shiva Nataraja. Filosofias da Índia. Isso aqui, assim, não dá nem para comentar o tanto de conhecimento que existe num livro desse. Então, quem puder comprar, quiser se aprofundar, isso é uma dica da Uhum. Fernanda. O nosso amigo aqui, o nosso companheiro Kleber, já encomendou um desse aqui para ele. Que bom, Kleber. Ficou curioso com o tema. E então, a Ayurveda faz parte dessa filosofia Sankhya, né, que vai entender o universo como um processo de ordenação, de uma dança entre esse denso e esse sutil, entre a consciência e a matéria. A partir dessa dança da consciência e da matéria, as coisas foram se densificando até chegar no nosso corpo. Mas a gente também guarda esses aspectos da consciência em nós, né? Então é muito lindo, enfim. E então por isso que ela é o conhecimento da vida. E eles, os sábios na Índia Antiga, em meditação, e eu gosto de dizer as sábias também, apesar de que muito da literatura relacionada às mulheres foi queimada também, como em outras culturas, né? Mas eu gosto de trazer essa imagem de que também existiam as Sim, mestras, as sim, meditadoras, com né? certeza. O, Naquela época. eu faço agora minhas as palavras do meu amigo que esteve aqui no. Ele falou assim, que a mulher é top das galáxias, entendeu? A mulher realmente é um ser extraordinário. Eu acho assim, que a mulher, sabe, vem sofrendo aí, assim, até em pleno século XXI, a mulher vem sofrendo, continua sofrendo por falta de não ter reconhecimento pela inteligência, pelo poder que vocês têm. Isso realmente é triste. Infelizmente, o que a gente vê são somente de homens mestres, mas eu tenho certeza que as mulheres estão lá, né? Sim, sim, então, estão Estiveram lá lá sim. também.
que foram as escreviam muitos dos conhecimentos, enfim. Mas a Ayurveda, então, ela vai estudar aquilo que favorece o estado de saúde, isso é muito interessante. Aquilo que vai nos favorecer e aquilo que vai nos prejudicar. Só que ela vai entender que cada pessoa tem uma constituição única. Isso que é muito Muito importante. Isso importante. é essencial. Porque o cuidado da Ayurveda, ele não vai ser massificado. Então, coma salada, que salada é bom. Não, talvez para algumas pessoas salada naquele momento da vida dela, naquele período, naquela fase, naquele ciclo, com aquela idade, com aquela história regressa, né, até de entendimento não só do próprio corpo, pessoa aqui, mas de toda a ancestralidade, aquilo naquele momento não seja bom. Então é muito específico mesmo, muito cuidadoso. E ela vai entender a pessoa como composições da natureza. Então, a gente vai chamar isso de biotipos dentro da Ayurveda, né? Então, cada pessoa se constitui de uma maneira muito única. E aí ele dá um ponto de partida, que são os famosos doshas, né? Compreendido na Ayurveda como forças dinâmicas que regem a nossa vida. Tem pessoas que vão ter forças dinâmicas mais relacionadas com a energia da terra, estabilidade, estrutura, né? Pessoas que vão ter mais a energia do fogo, né? A fisiologia, as características do fogo são pessoas mais quentes, que têm uma percepção mental mais aguda, têm um olhar mais penetrante, são as pessoas de fogo. E essas pessoas, daí são as pessoas de água, as pessoas de ar, as pessoas de éter, são 5 elementos, gente: terra, fogo, água, ar e éter. O legal disso aí, Fernanda, porque isso de uma certa forma entra na mesma base da acupuntura, né? Medicina chinesa. Medicina chinesa, né? Que é justamente entra através desses 5 elementos: a terra, a água, fogo, ar, madeira. É diferente, mas é o éter, isso. Mas a medicina chinesa e a indiana, elas estão muito próximas mesmo. Mas a medicina chinesa preservou melhor os conhecimentos do corpo feminino, por exemplo. Os estudos dos corpos femininos foram mais preservados nos medicina chinesa. Nos estudos da medicina chinesa. E aí, dentro dessas características, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa que é mais pita, que a gente vai chamar de fogo e líquido, essa pessoa tem mais fogo e líquido no corpo dela, ela é constituída, a essência dela é mais fogo, porque tem no Ayurveda a essência de cada pessoa, aquilo que ela nasce, e aí tem aquilo que ela vai se transformando ao longo do tempo a partir das vivências dela. Então sempre vai ser um combinado aí entre essa essência e aquilo que ela se constituiu de acordo com a rotina dela, com as vivências emocionais e tal. Geralmente isso é o desequilíbrio, então é para Kruti e Vikruti. O equilíbrio, a essência da pessoa é o desequilíbrio. Tudo coisa muito nova pra gente. Muito nova, né, gente? Muito importante. Espero que assim vocês deem muitas curtidas. Quero aproveitar aqui esse tempinho que a Fernanda me deu para agradecer o meu patrocinador anônimo. Que legal! Né? Tem um patrocinador anônimo que patrocina o meu podcast, né? Que está ajudando aí a levar essas informações, esses conhecimentos para todos vocês aí, gente. Por isso, não esqueçam de dar like, não esqueçam de comentar, mandar suas perguntas e se inscrever no nosso canal. Nossa, gratidão. Por, né, é um bem que está fazendo a muitas pessoas, sim, realmente, né, que se multiplica. Deixa eu só assim, aproveitando, é muito complicado você descobrir cada biotipo vai fazer aí uma entrevista, uma anamnese com o paciente não, com o cliente. É muito difícil detectar qual o biotipo, o que realmente é mais, vamos falar assim, o que vai compor melhor no tratamento daquela pessoa, que vai ter uma eficácia. É muito difícil descobrir isso? É ao longo do processo, né? Geralmente, quando a gente trata o desequilíbrio, o equilíbrio naturalmente aparece, né? Quando a gente vai tirando as camadas, né? Que está encobrindo essa essência da pessoa, é isso, a essência está lá. Sim. A essência está lá.
Mas Manifesta, né? então é um percurso que a gente faz, né? Tem processos de anamnese, processos de observação, de toque, né? Tem toda essa dinâmica de contação de história da pessoa trazer ao longo da vida dela os principais desequilíbrios, porque como eu disse para você, geralmente as pessoas chegam já com a questão no corpo físico, né? Então elas vêm para tratar tipo uma renite, uma sinusite, uma gastrite. E a partir dessa gastrite a gente vai voltar lá para o passado. Nossa, aí vai pegando, né? Vai desenrolando Hábitos. ali, vai. E o que eu vejo porque eu não cuido de casos graves. Casos graves eu encaminho para tenho essa sabedoria de encaminhar para os meus professores, mestras e mestres que estão há muito tempo na Ayurveda, né? Tô começando. Então, o que eu percebo desses casos mais simples, que na maioria das vezes as coisas se ajustam com mudanças na rotina. Que a pessoa não está conseguindo alcançar sozinha pontos que ela vive todo dia, que ela repete todo dia, e que aquilo é um hábito que está prejudicando a vida dela. Um costume, um Sim. apego, porque a gente tem muitos apegos, né? Sim. E a Ayurveda, ela vai muito, como ela é uma medicina natural, ela vai muito na alimentação. A alimentação eu diria que é um carro-chefe, assim, da Ayurveda. Fernanda, assim, aproveitando aí o teu conhecimento, a gente sabe que tem a naturopatia também. Elas meio que se cruzam, a naturopatia é uma coisa só, uma auxilia a outra, como é que é? Por exemplo, o naturopata seria legal estudar bastante O Ayurveda. naturopata, ele tem a matéria de Ayurveda. Ah, que legal. Ele tem dentro Não da sabia. disciplina Ayurveda, acho que tem também medicina chinesa. Ele não aprofunda, né? Sim. Mas ele traz Não. uma boa bagagem para pensar a terapia. Uma boa bagagem, sim. É um bom curso, inclusive, para terapeuta. Inclusive, eu vou, assim, em um dos nossos episódios, eu vou trazer um naturopata aqui, entendeu? A gente vai aí se aproveitar de todo o conhecimento, como a gente está fazendo com você aqui também. Sim, muito bom. Né? Então, o processo da Ayurveda é deixar a nossa vida, vamos dizer assim, o convite do Ayurveda, eu falei do convite do Yoga, né? Mais próximo que a gente consegue, dentro desse contexto muito louco que a gente vive, fluir com os ciclos naturais, fluir com a natureza. Porque a gente é natureza também. Sim. Acho que esse é o principal encanto assim, do Ayurveda. A gente, enquanto pessoa ocidental, a gente parece que a natureza está lá e eu tô aqui. E a gente não, a gente está junto, né? O nosso corpo é formado por esses elementos. Somos estrela, Sim, né? Somos dentro de nós um universo. Sim. Então, a gente também faz parte a gente faz parte, não, a gente também é natureza e a gente está coexistindo. Então, se a gente flui nesse ritmo, né, do sol, da lua, se a gente consegue entender se o nosso corpo, agitação mental, por exemplo, excesso de ar, excesso de vento, né? A gente para observar o vento e ver o vento movendo assim, nossa, muito vento na minha vida, né? Preciso de terra um pouco, preciso de estabilidade, preciso parar um pouquinho. Ou não, estou muito parado, preciso do vento. Você sabe que até mesmo nessa questão dos ensinamentos da sabedoria indiana, chinesa, mais para a sabedoria indiana, nesse caso, a questão dos chakras, né? Nós temos lá o coronário, o frontal, e nós temos o nosso chakra básico, né, que nos conecta diretamente com a terra. No final do mês passado, eu tive o privilégio de voltar a um local, uma cidade chamada Água de Santa Bárbara, que tem aqui. Então lá possui o maior, assim, vamos falar assim, uma quantidade de água medicinal muito grande. E as águas de Água de Santa Bárbara, elas servem para mais de 30 tipos de doenças. E lá eu procurei, né, porque a gente tá aqui, eu já passei pelo processo que eu vi muito que a gente tem que se conectar, fazer essa conexão com a natureza. Ontem você me mostrou a foto da lua, que maravilhosa, né? No dia anterior ela estava mais linda ainda. Agora, assim, eu me imaginei, gente, se eu tivesse, sabe, num campo aberto, deitado na grama e olhando para aquela lua maravilhosa,
Então, quando eu estive em Água de Santa Bárbara, eu aproveitei para fazer isso, assim, andar, é assim, abracei literalmente uma árvore, Uhum. me conectei, agradeci muito. A galera até achou graça. Não, você tá abraçado. Entendeu? É difícil para quem ainda não tem esse conhecimento, ainda não Sim, tem esse entendimento. foi nos roubado isso, né? Sim, E foi. foi nos imposto essa sociedade que a gente vive de produção, de um trabalho voltado só para consumo e bens, né? Acho que foi a gente perdeu, mas também está se reconectando, tendo pós-pandemia a gente está tendo um movimento de reconexão. Tem algumas prescrições no Ayurveda, por exemplo, que eu dou para a pessoa, que é exatamente isso. Às vezes a pessoa está precisando tirar o tênis, colocar o pezinho na grama, ficar sentada ali um pouco, respirando um pouco de ar puro, sabe? E se sentir, se perceber esse dentro, né? Como que está seu pulso, seu ritmo interno, mas também se perceber nessa conexão com o todo. Isso é muito importante. A natureza é assim a nossa mãe, né? Ela que ensina tudo Sim, sobre, inclusive sobre o sim. tempo das coisas, né? Então, a gente criando um lugar de contemplação da natureza, a partir daquilo que faz pulsar, a partir das nossas preferências, é super um processo curativo, né? É um processo de sentar debaixo de uma árvore, tomar um banho de cachoeira, se possível, dar um mergulho no mar, ou fazer uma fogueira, né? Pessoa que está mais estagnada ali, está com peso, sobrepeso, chega mais perto do fogo para sentir como a energia do fogo. Olha, ouvindo isso que a Fernanda está falando, eu quero falar aqui para o pessoal, você que ainda não, que mora em casa e que ainda não utilizou o seu quintal todinho para construção, que ainda tem um pedaço de areia, que tem uma graminha, que tem uma árvore, quando você chegar do trabalho ou de qualquer, sabe, vá lá, tire sua sandália, tire seu tênis, tire seu sapato, ponha lá seus pezinhos, opa, lá, e tente essa conexão que a Fernanda está falando aqui. Respira profundo. Faça tudo, né? Fernanda, a gente está próximo já de terminar aqui o nosso encontro, o nosso bate-papo, que está sendo maravilhoso, mas assim, a gente tem um certo tempo, né? Qual a sua sugestão para quem está nos assistindo para desacelerar? Sim, eu acho que a sugestão é você se priorizar na sua rotina. Eu diria que é uma sugestão, mas na verdade é um ponto de observação, né? O quanto você está se priorizando dentro da sua rotina. E aí, se priorizar pensando que existe espaço para o trabalho, existe espaço para o prazer e para a diversão, existe espaço para o silêncio e para a contemplação, né? Eu acho que isso é importante, assim. E a gente está meio que esquecendo. Às vezes a gente fica no trabalho, prazer, e esquece da pausa, esquece desse lugar mais meditativo que é natural, que é nosso. É só a gente se dar uma chance, sabe? Já está aqui com a gente, né? Já está dentro de nós. Sim. Pensando nesse tema que foi até uma sugestão sua que eu achei assim maravilhoso, super forte, né? Preciso desacelerar. Eu pesquisei alguma coisa e encontrei um pequeno texto que eu vou ler aqui, Uhum. entendeu? Se você conhecer, legal, e para a galera que é uma sugestão. Eu Uhum. achei muito legal. Eu falei assim, eu vou ler esse texto. Eu achei muito legal. Isso serve para mim também, Ah, eu apesar trouxe um ali também. do Se meu, der para compartilhar. Aquelas... apesar de eu ser da área de terapias, a gente tem hora que a gente se pega na ansiedade e aí a Sim, ansiedade ela somos traz muita coisa, humanos, né? né? O texto fala o seguinte: é tempo de desacelerar, de deixar para lá. Tempos difíceis nos mostram que a vida é mais curta do que imaginamos.
Contudo, mesmo se ela fosse eterna, não valeria a pena gastar tempo com desilusões, dores e rancor. É hora de aproveitar o que ainda há de melhor. Viva o agora. O presente é o único tempo em que podemos, de fato, viver. O futuro nada mais é do que uma suposição e projeção do que gostaríamos que acontecesse. Mas o que não começar a luta agora mesmo, a vida pode ser melhor. É hora de dizer não para o que não se quer. Dizer sim para novas experiências. Não faz sentido viver uma vida que não te faça feliz e grato pelo hoje. Que lindo, lindo, lindo. Você trazendo esse texto e faz trazer que a gente precisa resgatar o sentir as coisas, né? Estar presente é sentir a vida de fato, né? Abrir esse lugar do sensível dentro de nós, soltar um pouco as muralhas, as armaduras que a gente construiu, né? Para poder se perceber, para poder perceber a outra pessoa, né? Para poder estar aberto também para si e para outra pessoa, né? Então, para mim é uma urgência, assim. E esse tempo mais lento, ele pode ser um elemento que favorece essa reconexão, né? Com esse sensível, com esse sentir, que faz parte da gente, né? A experiência, ela é extremamente importante da gente pensar nessa palavra experiência, porque a gente, no meio de tanta informação, de tanta opinião, de tanto juízo de valor, a gente não está entrando na experiência, né? Ou a gente não se permite estar na experiência. E a experiência, ela pede tempo, ela pede a gente pensar, repensar, sentir, sentir um pouquinho mais, se demorar nas coisas, né? Estamos aqui conversando, né? Trocando, se demorando nesse diálogo, porque é isso que vai fazer com que a gente, de fato, se transforme, que a gente se dê a possibilidade de transformação. No rápido, no acelerado, coisas acontecem, mas talvez não com essa qualidade, assim, né? Não com essa profundidade. Então são ritmos, né? A gente entender que o devagar, ele não é ruim, ele também faz parte. É isso. Olha que legal, gente. Olha quanta experiência, quanto conhecimento, né, adquirido agora aqui com a querida Fernanda Terra. Gratidão. Mais uma vez eu quero agradecer aí, né, por vocês estarem aqui conosco. Mais uma vez eu peço, não esqueça de dar seu like, não esqueça de mandar sua pergunta, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente fazer esse canal crescer e a gente continuar trazendo pessoas tão maravilhosas e tão conhecedoras de tantos assuntos quanto a Fernanda. Assim, dá para a gente ver que é uma pessoa sensível, de grande potencial. Assim, você ouvindo a Fernanda, você já se cura, né? Vamos falar assim. Ai, imagina, gratidão. Fernanda, você tem mais algum recadinho? Passa seu telefone, passa seus contatos, aonde você faz o seu trabalho. Legal. Vou fazer então um convite já para a galera. Eu estou oferecendo práticas de yoga e o corpo sensível, né? Lá no Sesc Sorocaba, um lugar muito gostoso. As práticas são gratuitas, acontecem todos os domingos de novembro, das 10h30 ao meio-dia. Então é só chegar lá que já tem um tapetinho arrumado. Nossa, que legal, eu vou aparecer por lá, hein? Tem a presença também Vamos lá, Kleber, vamos lá.
Tem a presença de uma musicoterapeuta também, então Que todos os legal. sons são ao vivo. Está sendo uma prática e uma experiência bem interessante. Eu dou aulas num espaço chamado Vilinha Zen, perto da Praça Nova York, aqui em Sorocaba, segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h50. Então, tem espaço, tem tapetinho lá também, quem quiser experimentar, fazer uma aula experimental, fica aqui o convite, né? E quem quiser se aprofundar também. Nos atendimentos terapêuticos da Ayurveda, eu recomendo entrar em contato comigo pelo meu telefone, posso deixar aqui? Claro, pode Meu falar. telefone é 15 99 149 0414 e o meu Instagram também, que é @terra práticas educativas. Então lá você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, do jeito que eu penso yoga e sinto e pratico yoga, né? E compartilho também. E eu acho que é isso. Eu queria deixar um mantra Olha, para que legal, vocês, vamos. que é Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Tá? Sukhino Quino, Bhavantu. Que Avantu. todos os seres, em todos os planos, eras, tempos, sejam felizes, realizados, prósperos e prósperas. Todos os seres. Amém, amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, vocês estarem aqui conosco. É um prazer imenso. Não sei viver mais sem você. Namastê. Namastê!